Então, nesta aula, nós vamos estudar aglomerados de galáxias, né? Aglomerados de galáxias são famílias de galáxias no espaço que são relativamente ricas. A separação entre o que é um aglomerado de galáxias e o que é um grupo de galáxias não é muito objetiva. Em geral, toma-se o número de 10 galáxias, se for menor é grupo, se for maior é aglomerado. A ideia de que existam aglomerados de nebulosas já foi antecipado pelo Herschel, que foi um sujeito que descobriu muitas nebulosas, né, com aquele grande telescópio dele, que ele mesmo construiu, mas também pelo Messier, que fez o catálogo de Messier, né? Eles notaram que havia um excesso de nebulosas na constelação de Virgem e um outro excesso, uma outra constelação de Coma Berenices. Tá? E esses são dois dos aglomerados mais bem estudados. Por quê? Porque são muito ricos e relativamente próximos de nós. Exatamente o aglomerado de Virgo e o aglomerado de Coma. São dois aglomerados muito ricos. Esta aqui é a parte central do aglomerado de Virgo, onde você vê algumas galáxias. Mas não pense que o aglomerado de galáxias é isso aqui. Esse aglomerado tem milhares de galáxias. Milhares de galáxias. É um aglomerado, de fato, muito rico. Todas, digamos, gravitacionalmente ligadas a um sistema gravitacional cujo centro é M87. É uma elíptica gigante, que é uma radiogaláxia. E é até difícil você mapear e dizer quantas galáxias exatamente tem Virgo, né? Por causa dessa dificuldade de você garantir que uma dada galáxia, mesmo sabendo a posição e sabendo a velocidade, de fato pertença ao aglomerado, à família, e não seja uma projeção que esteja na frente ou que esteja logo atrás, né? Se tiver muito atrás, é fácil de dizer, mas se tiver um pouco atrás, um pouco da frente, não é muito fácil de decidir. Aqui, então, eu tenho várias galáxias aqui assinaladas, né, distribuídas no espaço aí, próximo de nós. Próximo de nós significa algo como 50 a 60 milhões de anos-luz. É o aglomerado rico de galáxias mais próximo de nós, certo? Existe um outro que está a uma distância bem maior e que é Coma. Essa aqui tem dezenas de milhares de galáxias. Tá? Repito, dezenas de milhares de galáxias. Tá certo? Cerca de 2.000 galáxias relativamente luminosas, brilhantes. Mas quando você usa uma tecnologia mais sofisticada e vai mais fundo, você vê muito, muito mais galáxias. Então chega a dezenas de milhares, né? E esse aglomerado de Coma tem duas galáxias dominantes, não uma, como no caso de Virgo. Aqui você tem duas galáxias elípticas que, digamos, fazem o papel do centro do sistema. Esse foi o aglomerado que o Fritz Zwicky, na década de 1930, usou para estudar a massa do sistema. O que ele fez? Ele pegou as velocidades típicas das galáxias e viu que, a partir das velocidades típicas das galáxias, ele podia inferir uma certa massa dinâmica. E quando ele viu a total de estrelas contidas nas galáxias, somando a massa de todas elas, ele percebeu que a massa dinâmica era muito maior do que a massa das galáxias. Isso foi feito com este aglomerado, e ele passou a se chamar, então, a essa discrepância de a massa faltante, né? Hoje nós chamamos de massa escura, né?
mas isso é conhecido pelo estudo desse aglomerado a partir da década de 1930. Pergunta. A pergunta é onde está o centro de massa dessas galáxias? Para saber isso com certeza, só olhando as galáxias, você teria que fazer uma estatística envolvendo um grande número de galáxias e ver se de fato o centro de massa do conjunto como um todo coincide com o centro das duas galáxias. Mas existe uma outra maneira de fazer. E essa outra maneira é muito interessante. Descobriu-se que esses aglomerados, essas famílias ricas de galáxias, emitem raio-x difuso. Elas têm uma grande quantidade de gás entre as galáxias. É um gás intraaglomerado. E esse gás é muito quente. Esse gás tem uma temperatura que depende da riqueza do aglomerado, mas pode variar de 100 milhões de graus Kelvin ou 10 milhões de graus Kelvin, nessa faixa, de 10 a 100 milhões de graus Kelvin. É um gás que preenche todo o espaço. E esse gás, ele, de uma certa maneira, está acomodado dentro do poço gravitacional do sistema. E, portanto, estudando esse gás em maior detalhe, você pode ver onde está, de fato, o centro. Vamos ver, nesse caso de Coma, as duas galáxias às quais nós referimos são essas duas aqui, em branco, né? E as outras galáxias estão todas aqui em branco. Em vermelho, você tem a distribuição do gás quente, né, em raio-x. O estudo dessa emissão de raio-x é muito importante. Aí vocês poderiam se fazer duas perguntas. A primeira é como é que você sabe que a temperatura desse gás é de 10 a 100 milhões de graus Kelvin? Bom, a gente sabe que é muito quente porque emite raio-x. Mas como é que você mede a temperatura? Pela energia dos fótons de raio-x, né, você percebe que esse gás sempre tem uma faixa de energias de fótons. Mas as energias mais altas, as maiores energias de fótons de raio-x, indicam qual é a temperatura do gás. Essa é uma descrição relativamente simples, né? Mas é possível fazer medidas muito precisas e determinar de uma forma muito precisa o valor da temperatura, desta maneira, a partir do conhecimento da energia dos fótons de raio-x. A outra pergunta é um pouquinho mais complicada. Por que esse gás é tão quente? Por que esse gás é tão quente que chega a uma temperatura de 10 a 100 milhões de graus Kelvin, a ponto de emitir raio-x? E a resposta é extremamente simples. É tão simples que vocês precisam pensar um pouquinho para acreditar nela. Mas as galáxias se movimentam, umas com relação às outras, a grandes velocidades. O que é uma grande velocidade? 2.000 km por segundo. Essas galáxias se movimentam, digamos, de uma maneira aleatória, dentro do poço gravitacional do sistema, do aglomerado como um todo. 2.000 km por segundo. Ora, essas galáxias, elas contêm gás, e esse gás é desprendido, então os prótons acabam se desprendendo e preenchendo, de uma certa maneira, o espaço interaglomerado. Tá certo? Qual é a velocidade desses prótons? 2.000 km por segundo. Certo? Quando esses prótons, a essa velocidade, encontram um elétron, a uma velocidade muito diferente, eles vão emitir um fóton de raio-x, que corresponde à temperatura de um gás cujas partículas se movem a 2.000 km por segundo, que é da ordem
de 100 milhões de graus. Então, são as próprias galáxias, e o movimento das galáxias, uma com relação à outra, que induz essa energia no gás intraaglomerado e faz esse gás aparecer tão quente. Tá certo? É muito simples vocês fazerem essas contas. Basta você saber que você tem prótons se movendo a velocidade de 2.000 km por segundo e você pode calcular as consequências disso. Por exemplo, calcular a temperatura a que isso corresponde. Né? Sim. A pergunta é, você tem um aglomerado desse tipo? Suponha que você tenha uma galáxia elíptica passando por esse gás. Ora, uma galáxia elíptica é composta essencialmente de estrelas. As estrelas não vão sentir o gás. Então, nada muito dramático vai acontecer. E se for uma galáxia espiral? Com gás? O gás de uma galáxia espiral vai sentir uma onda de choque e pode varrer, o gás quente pode varrer o gás que está no disco da galáxia espiral e, eventualmente, transformar essa galáxia numa galáxia S0, que é uma espiral sem gás. Aparentemente, no aglomerado de Virgo, é o que está acontecendo nessa galáxia aqui. Aparentemente está acontecendo isso. Essa galáxia está entrando provavelmente no aglomerado e o seu gás está sendo expulso. Tá? Então, seria uma das maneiras de você fazer uma transmutação de tipos morfológicos, né, de uma galáxia espiral perdendo o seu gás. Pois não. Pode ocorrer formação de... Não se formará estrelas, por quê? Porque o gás é muito quente. Né? Esse gás, ele não se condensa. Havia toda uma teoria sobre que no centro do aglomerado, pelo fato de ter um gás mais denso, ele se resfriaria com muita eficiência. Então, haveria o que em inglês é chamado de cooling flow, o fluxo de resfriamento. E aí deveria se observar a formação de estrelas. Porque é um lugar onde, digamos assim, se acumularia uma grande quantidade de gás frio. E agora, com gás frio, você poderia formar estrelas. Só que isso nunca foi observado, por alguma razão que nós vamos estudar daqui a pouco. Tá? Mas é bom notarem que este gás não é um detalhe de um aglomerado. O que vocês acham que tem mais massa? No caso, vamos dizer, de coma. Milhares de galáxias ou o gás que está emitindo raio-x? As galáxias têm 5% da massa. O gás que emite raio-x tem 15% da massa. E 80% a gente não sabe o que é. E por isso que a gente chama de matéria escura. Tá certo? Há mais massa sob forma de gás quente do que sob forma de galáxias. Tá? Então, isso é um ponto importante de a gente se lembrar. Não é apenas um detalhe. Né? Um outro ponto importante, como nós vamos ver daqui a pouco, é que essa emissão desse gás quente pode ser uma ferramenta muito útil para a gente estudar detalhes dos aglomerados. Né? Que aglomerados? Quantos aglomerados são? Como estão distribuídos? São perguntas interessantes. Parece muito simples a gente responder essa questão, porque nós olhamos o aglomerado de Virgo, olhamos o aglomerado de Coma e parece fácil. Parece fácil porque esses aglomerados são muito ricos e muito próximos. Quando esses aglomerados ficam distantes, fica difícil reconhecer o que é uma galáxia e distinguir uma galáxia de uma estrela, por exemplo.
né? E teve um sujeito chamado Abel, né? George Abel, né? E publicou, então, um catálogo de aglomerados ricos de galáxias. E esse catálogo dele, que ele basicamente compilou usando placas tiradas no Observatório de Monte Palomar, esse catálogo tinha 2.712 aglomerados ricos de galáxias. Posteriormente, o próprio Abel e alguns colaboradores estenderam esse catálogo para o Sul e, no ano de 1989, publicaram, então, uma extensão com mais 1.361 aglomerados ricos de galáxias. Então, o total do aglomerado do catálogo de Abel contém 4.073 aglomerados ricos de galáxias. Mas esse catálogo de Abel, né, com essas 4.000 aglomerados, é mais ou menos completo até redshift 0,2, quer dizer, é um volume muito grande de universo, né? Digamos, 1 bilhão de anos-luz. Praticamente descobriram todos os aglomerados. Porque apesar de não ser tão fácil você dizer o que é um aglomerado e o que não é, mas quando você tem 1.000 galáxias gravitacionalmente vinculadas, um olho bem treinado é capaz de enxergá-las a uma grande distância, né? Então, por isso que pôde-se fazer esse catálogo completo, né, com tantos aglomerados. E o Abel, e do Abel vem o termo A1557, que é o nome que se dá a um aglomerado. A alguma coisa, um número. É o número do catálogo dele. O A vem de Abel. Vocês verão daqui a pouco. Vários As, né? E ele fez uma classificação de riqueza. Então, ele chamou de grupo zero, que não é grupo de galáxias, é grupo de aglomerados, né? Que tem de 30 a 49 galáxias. Grupo 1 de 50 a 79 e assim por diante, até grupo 5 com mais de 299 galáxias, né? É um critério de dizer se um grupo é mais rico ou menos rico, né? Mas, como eu já mencionei, isso é muito relativo, porque isso são exames feitos a olho sobre placas fotográficas, né? Você não consegue enxergar galáxias muito fracas, só as mais luminosas do aglomerado, né? E a gente sabe que isso só representa a ponta do iceberg, que a grande maioria das galáxias do aglomerado é muito pouco luminoso. Lembre-se do grupo local, né? O grupo local tem 40 galáxias, mas apenas 2 são realmente prominentes. Aqui nós temos uma emissão de raio-x de um outro aglomerado, Abel 2142, ou seria A2142, que é a mesma coisa, né? Esse aglomerado, essa emissão de raio-x obtido pelo satélite Chandra da NASA, que é um satélite imagiador de raio-x, né? Vocês vejam como é suave, como é bem distribuído e como o centro está muito bem definido. Aqui há muito pouca dúvida onde que está o centro de massa desse aglomerado, né? Vocês podem ver que tem um aglomeradozinho aqui, provavelmente satélite ou coisa do tipo, né? Muito bem distribuído, muito suave. Nem todos são assim. Nem todos são assim. Existem casos bem bizarros de distribuição de luz de raio-x. Por exemplo, o aglomerado de Hidra. Visto em raio-x, o aglomerado de Hidra tem essa distribuição. E se vocês olharem, tem 2 cavidades aqui. Uma cavidade para baixo e uma cavidade para cima. Essas cavidades são cavidades no gás emissor de raio-x. O que faz com que tenha 2 cavidades, uma para cima e outra para baixo? Vejam que não tem mais essa regularidade que a gente tinha visto no aglomerado anterior, né? A cavidade maior
tem uma extensão de 670 mil anos-luz. Veja que coisa gigantesca. Bom, este mesmo aglomerado de Hidra também emite jatos em rádio. Está aqui o mapa. Lá no centro, você tem um quasar, bem no centro, que emite jatos para cima e depois essas duas grandes bolhas. Não é por acaso que as cavidades que a gente viu aqui estão mais ou menos alinhadas com esses jatos em rádio. E vocês vão ficar mais convencidos disso quando a gente superpuser uma imagem sobre a outra. Assim. Em vermelho está a emissão rádio e em azul a emissão de raio-x. Vocês vejam que a emissão rádio coincide exatamente com as cavidades de raio-x. Não é interessante? E o que isso significa? O que é que produz os jatos de rádio? São partículas relativísticas, partículas que se movem com uma velocidade próxima da velocidade da luz. Né? Então, notem que esse quasar que está aqui no centro está emitindo uma grande quantidade de gás, partículas, com muita energia cinética. E essa energia cinética está escavando essas cavidades do gás dentro do aglomerado. Está expulsando esse gás quente e cavando uma cavidade. Isto tem consequências muito importantes, como, por exemplo, a questão de se pode formar estrelas, esse gás pode formar estrelas, pelo fluxo de esfriamento no centro. A resposta é não, porque nunca foi observado. Mas por que nunca foi observado? Seria lógico de se esperar. Porque esse gás quente nunca chega no centro. Ele é expulso pelo quasar, pelo buraco negro. Ele é jogado para fora, pela atividade do buraco negro. Né? E aqui vocês estão assistindo, vocês estão testemunhando que as duas coisas estão correlacionadas. Exatamente nesse aglomerado de Hidra. Tá certo? As cavidades de gás quente do aglomerado coincidem com os jatos de elétrons relativísticos. Tá certo? Que emitem rádio, mas não emitem raio-x. Tá? Isto é uma curiosidade ou será que isso a gente vê em mais aglomerados de galáxias? Olha aqui. Não é o mesmo aglomerado. É muito parecido, não é o mesmo. Esse aglomerado se chama MS0735. MS não é, ele foi descoberto posteriormente ao aglomerado de Abel. Ele não tem um A na frente. Tá? Mas vocês vejam que a emissão de rádio está associado com essa galáxia gigante elíptica central, certamente vindo do seu buraco negro gigante, né? E emitindo nessa direção. Mas provavelmente no passado a direção era outra. O que mostra que esse jato, de alguma maneira, está se movendo, talvez precessionando. Né? A máquina central, o disco central, talvez esteja produzindo algum movimento de bambolê. E você assiste os efeitos dele aqui a essa distância. Né? Mas é importante ver que esta associação de jatos com cavidades em aglomerados ricos de galáxias não é um caso raro, ela é bastante comum. E foi descoberto recentemente porque exige observações muito cuidadosas em raio-x. Né?